E oi você, tudo bom? Você que tá me vendo nesse vídeo, sabe que eu geralmente a gente faria algum vídeo aqui nessa entrada de 5 segundos para pegar a tua atenção, mas eu acho que nesse momento que você tá vendo esse vídeo, eu acho que nós temos tempo, né? Eu acho que talvez você tenha um pouquinho de tempo para talvez parar e ouvir, né? Nesse agora que a gente tá vendo esses vídeos, várias variáveis já sumiram. Você é bem provável que você possa estar em casa, ou mesmo no seu serviço, mas tem menos pessoas em volta, não é? Existe. Agora algumas coisas vão ficar mais fáceis para eu falar para vocês. Tudo bom? Então, você que está chegando agora, ou você que nos acompanha, tá vendo esse vídeo 5? A gente está contando uma sequência aqui, de a gente está contando todo o projeto aqui, Consciência Integrada em Saúde, ele é uma base de uma chave, onde ele me permite me conectar. Eu vou mostrar para vocês a quase tudo. Então nós no projeto nós escolhemos nos conectar à saúde, que eu vou contar aqui para vocês, mas ele nos dá a base de a gente poder nos conectar com os eventos que estão acontecendo. Porque entendendo essa estrutura, a gente consegue fazer com que a sua mente ela vá para o macro, porque é sempre um reflexo, assim como em cima e embaixo. Se a gente entender embaixo, a gente também entende em cima, tá? Então esse assunto para a gente continuar falando do projeto e sobre os eventos do Corona, tem muita notícia boa, mas também tem muita notícia aqui que vai gerar uma certa polêmica. Então vocês sabem que vocês que nos acompanham, ou como eu vou sempre falando, vocês que estão chegando agora, o nosso projeto ele tem um propósito de informar. Essa é a nossa base, tá? Que a gente já fala de abertamente para vocês. Nós não estamos alinhados com política, com ideologias, com processos. Nós estamos alinhados com o processo transicionário da nossa espécie para algo novo. Nós estamos dentro dessa linha agora de crise. Crise significa transformação. Isso é real, então eu acho que a gente não tem que convencer ninguém. Os fatos por si só vão corroborar com tudo que a gente vai falar aqui. Tá? Então, nosso propósito é levar informação e ela é banhada em amor, pode ter certeza, por todos, por compaixão da história de cada um, de como cada um vê, mas que existe uma estrutura, existe uma sequência e uma lógica de ordem que muitos vocês vão perceber, por isso que não passam, que aí você a gente não consegue ver. Chama-se ponto zero, que é o que a gente mais vai bater aqui na tecla o tempo todo. Você que já vê meus vídeos, ou você que vai ver meus vídeos, eu sempre no começo de todos os meus vídeos eu tenho que fazer isso e vai ser assim, ó, o caminhar inteiro. Eu preciso criar um bloco, a gente chama de blocos de definição. Eu preciso criar blocos de estrutura de entendimento na sua mente para que, como se fossem vigas de um prédio, e a gente consiga fazer depois chamado de encadeamento de pensamento. Então, sempre aqui no projeto, eu vou trazer vocês, porque a ideia é que a gente consiga observar o que a gente não está observando. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, o projeto chama-se Consciência Integrada em Saúde. São 3 definições que nós chamamos de bloco base. Então, eu sempre começo no meu projeto dizendo para vocês o que é consciência. Você vê as pessoas falando consciência o tempo todo, consciência aqui, consciência ali. No projeto aqui, vou explicando para vocês todo um caminhar que esse projeto traduz a minha vida, de como eu cheguei a essa conclusão baseada em N estudos, qual é a melhor definição, que ela é irrefutável. Nós falamos aqui no projeto em leis de existência. O que são leis de existência? São leis, são verdades que elas não podem ser negadas. Você vai tentar negá-las, mas ela não tem brecha. Então, logo, se uma verdade não pode ser negada, logo a gente vai achar uma verdade, certo? Você vai ver. Consciência é informação. Sem informação não há consciência, fica uma tela preta. Nesse exato momento, se você estiver dentro da sua casa agora, você estiver dentro do seu quarto, onde você estiver. Como é o meu quarto? Tira a sua projeção, só vê o seu celular, o que você consegue ver através dos seus olhos, do seu campo visual. Como é meu quarto? Tá vendo? Não fica um transparente? Ó, um preto. Você não fecha, você não abre imagem. Como é o seu quarto? Tá vendo que você abre uma imagem, você abre como é o 3D do seu quarto, os móveis, as coisas. Mas só que nesse exato momento, se você estiver dentro de casa, o que está acontecendo na rua agora? Você mexendo no celular. O que está acontecendo no seu trabalho? Ninguém está trabalhando. Não fica um preto, tá vendo? Esse preto é chamado de matriz de ponto zero. Ele só é aberto com informação. Informação aqui não é algo só técnico. Teoria é informação, eu sou informação, prática é informação, celular é informação. Nós usamos palavra, que é informação, para explicar informação. Até você negar, dizer que não acredita que isso não é informação, isso é informação, porque você usa informação para negar informação. Então, ela é impossível de você sair de processo informativo. Então, logo, qual é uma estrutura de existência? Tudo é processo informativo. Você tem que entender a informação. Isso é o que mais, aqui no nosso sistema, isso é o que a gente fala que é os 2 ativos mais preciosos aqui na nossa dimensão. É informação e tempo. Porque sem informação, as pessoas ficam em ponto zero. Quer ver? Então, agora você está vendo fora. Então, o que está acontecendo do outro lado do país? O que está acontecendo dentro do governo? O que
está acontecendo dentro dos hospitais, o que está acontecendo dentro das igrejas, o que está acontecendo na Itália, do outro lado, o que está acontecendo na China. Sem essas informações que você pega no celular, por exemplo, você não vê, tá vendo? Existe um transparente, tá vendo? Ó, ele chama de matriz de ponto zero. Como é a minha infância? Tira sua projeção, você só me olha agora. Como é a minha infância? Você vai falar assim, ó, não sei, tá vendo? Um preto. Esse preto é chamado de matriz de ponto zero. Então, por isso que você vai entender que não passam informação de política para nós, não passam informação de saúde para nós, não passam informação de economia para nós, porque a população fica em ponto zero. Fica em ponto zero fora e fica ponto zero dentro. Presta atenção agora. Como é seu cérebro dentro da sua cabeça? As nuances, o cerebelo, o córtex. Você consegue criar um mapa dentro de você? Como é seu fígado? Veia hepática. Ou como são os canalículos intrahepáticos. Plexo mioentérico de Auerbach. Isso está dentro de você, tá vendo? Mas é uma imagem, é uma informação sobre palavra. Então, o plexo mioentérico de Auerbach é toda a camada de neurônios que tem no nosso intestino. Tá vendo? Aí você abre uma imagem de entendimento, mas sem o significado da palavra, que é a informação, não abre. Como é o núcleo intratalâmico? Tá vendo? Tá preto fora e também tá preto dentro. Tenta olhar dentro de você. Como é você dentro? A gente só olha para fora, o que vai ser a gripe, o que vai ser as coisas, fora, mas dentro. As informações, tá vendo? Fica em ponto zero, as pessoas não têm informação sobre a própria estrutura. A gente fala aqui no projeto, como você quer entender fora se você não consegue entender dentro? Onde você está? Então, é consciência e informação. Então, esse é o nosso propósito, nós vamos levar informações para vocês. Então, dentro desse modelo de consciência, a gente consegue depois ir para o modelo de realidade. O que é realidade? Eu, por exemplo, realidade é você ter a soma de consciências de informação de acordo com um objeto estabelecido como observação. Então, por exemplo, a soma das minhas consciências, ou seja, as minhas informações que eu tive de passado, que eu fiz, deixei de fazer, acertei, errei, caminhei, trabalhei, fiz, desfiz, pensei, senti, o meu passado, o meu presente, o meu futuro. A soma disso você agrupa num pacote maior de unidade de informação, que é chamado de realidade. Então, eu tenho realidade, você tem a sua realidade, a pessoa do lado dela, as 8 bilhões de pessoas têm a realidade da planta, a realidade da árvore, a realidade do planeta, a realidade do sol, é a realidade do ponto de observador de existência, de consciência, de informação, entenderam? Então, nós aqui no projeto, nós nos optamos em pegar o modelo de realidade com relação à nossa espécie, a realidade da saúde. O modelo integrativo, ele é um modelo de gerenciamento de realidades, ele é uma plataforma que gerencia informações em pacotes maiores. Então, o modelo integrado, ele é um modelo que gerencia, durante o projeto a gente fala do porquê, são 4 realidades, são 4 consciências, são 4 informações que juntas, a gente chama de simultâneo, elas juntas formam uma estrutura chamada saúde. Informação, consciência de alimentação, informação, consciência de biomáquina, o nosso corpo como uma matriz de cristal líquido transdutor eletrônico, quem está dentro dele, que nós chamamos de consciência governante, emocional e mental, e quem dá o substrato, que é a estrutura para o pensamento existir, para o sentimento existir, para o corpo existir, para a matéria e alimento existir, que é a energia, que nós chamamos de consciência fotônica, e quem acompanha o nosso projeto ainda a gente não chegou lá. A gente no projeto, a gente chegou até aqui, que eu estou falando para vocês, que é de consciência de alimentação, de corpo, emocional e mental. A gente chegou até aqui e os eventos que estão acontecendo do corona fazem a gente ir se atualizando para trazer essa chave. Então, se eu tiver informação, consciência de corona, eu consigo passar e mostrar para vocês. Se você não tiver informação de corona, o que você acha abre de corona? Ó o preto, tá vendo? Eu preciso trazer para vocês o tempo todo, tá vendo? O que você sabe de corona? São informações de pessoas que você vai pegando e vai passando nesse processo. Nós falamos no projeto aqui para vocês abertamente que todo o nosso fluxo informacional, já que a gente fala em realidade, a gente tem que falar de ilusão. Vocês, então, como é meu quarto? Mas você pode imaginar meu quarto como tendo um unicórnio, 3 cabeças, um monte de gente do quarto, metade não tem roupa, ou não tem nenhum móvel. Os móveis estão no teto. Tá vendo que você pode abrir informação, consciência desse preto e você criar um mapa? Pode, mas por definição, a ilusão é você criar um padrão, você abrir um padrão informacional consciencial a partir da placa, dessa placa quântica, esse preto, mas não condizentes com as regras como se apresentam. Vocês vão abrir uma imagem, mas nessa imagem não vai ser a que eu abri. E como eu sou ponto de observador, torna-se uma ilusão, baseado no meu acesso. Então, você vai ver que por as informações serem controladas no nosso planeta por um fluxo, aqui a gente fala, tem vários momentos que a gente não vai estar aqui para convencer vocês, mas eu quero que o tempo todo vocês, eu falo aqui nos meus projetos, aqui no projeto, que eu sou médico, eu sou cientista e eu também sou ser.
O cientista, ele faz com que você cruze essa linha e você vá pegando essas peças que já existem e talvez colocar em um outro modelo de visão, mas que faça sentido e replicado. Isso é ciência. Que tenha uma estrutura que ainda possa ser replicada e entendível. Então, vão ter vários momentos que vão ser cientista, ou mesmo ser, que eu vou falar com vocês. E que essa é a nossa ideia. Nós não estamos aqui para te convencer, mas te passar informação e que se isso seja útil, que se não for, eu falo, vai para outro, você vai ter bastante tempo agora para ver bastante coisa. Então, se não fizer sentido para você, passa para outro, mas que nós estamos aqui nesse amor de conversar. Esse que é o argumento, o diálogo. Eu vou trazer elementos, mas cada um também traz um elemento. Então, as suas chaves do quebra-cabeça que se encaixam e o debate sincero. Ninguém está aqui para agredir. A consciência, ela não agride, mas ela tendo informação, ela se informatiza. Então, ela pode decidir o que ela quer acessar. Então, o nosso fluxo informacional do nosso planeta ele é controlado por um processo piramidal. Nós somos a base aqui, tem o clero, as igrejas, os políticos, presidência, Supremo Tribunal Federal, os 3 poderes e acima. Tem acima e tem atrás, mas lembra, ponto zero, a gente só vê presidente. Onde está seu campo de visão é onde você está manifestando. Então, esse fluxo informacional todo, você viu bombardeio de corona. Sim, tem que ter, mas onde mais a população, por não ter este domínio interno, vê, você está alinhado com os eventos também. Então, você vê que tem muito WhatsApp, teve muito isso, muito aquilo. Então, eu sempre falo, nesses momentos, a gente tem que silenciar, silencia e vai filtrando as informações e o que faz sentido para você. A gente já falou nos outros vídeos sobre vários mecanismos como acontece aqui no nosso planeta. O ato de você ver, você observar, que a gente fala, não é para se atualizar, não é para fazer, é para você se atualizar e você sair dali. Nesse momento vai ser como a gente cursa isso também com saúde mental, tá? A gente já falou aqui nos stories, a gente sempre fala para vocês exatamente isso. Então, a ideia do projeto é trazer informações e consciências que você possam estar relacionando com saúde também nesses eventos. Então, a gente fala para vocês, a gente é um desdobramento. Aqui na consciência fotônica, existe uma sequência, não existe? O universo que teve essa explosão, que fez bilhões de galáxias, sistemas, sóis, o nosso planeta, que se formou na primeira célula, que a gente conversa nos outros vídeos sobre a questão da primeira célula, logicamente, ela ser uma função de uma inteligência que a moldou, gerando essa replicação nos musgos, nas plantas, nas árvores, dinossauros, primatas, nossa evolução, nossas cidades, passado, presente e futuro. É um campo morfogenético que nós falamos, é uma célula que compartilha todos esses DNAs, quais? A nossa espécie, junto com os animais e junto com as plantas também, mas elas sentem de uma forma diferente. Então, a ideia é a gente conseguir trazer todo esse mapa para vocês e como tudo isso influencia e como é gerado esse processo dentro da nossa espécie, como isso é atraído também pela nossa espécie. Então, eu vou precisar que você veja os outros vídeos, esse é o 5. Então, tem tempo agora, vai precisar que vocês vejam todos esses lá. Então, a gente fala, o universo é vivo, por isso o planeta é vivo e o ser humano é vivo. Nós somos um desdobramento. Vocês estão percebendo que a nossa sociedade, tudo isso do vírus, eu falei já no outro vídeo, que isso já trouxe. Essa nossa reflexão de despertar, que a nossa espécie ela vai ser colocada diante, dentro dessa programação, que é uma das mais estruturais. Quais? O medo da morte. Só que nós somos deparados com ela o tempo todo. Neste exato momento que a gente está falando desse vídeo, que já se passaram 13 minutos, só imagina quantas pessoas já morreram no nosso planeta. Nesse exato momento, estão morrendo de todos os tipos, de todas as doenças, junto com o corona, estão morrendo. Então, e aí? Você traz seu foco para uma dessas coisas, mas essas coisas antes não te influenciavam na sua realidade, onde você está vendo. Porque uma coisa é uma pessoa ali, tendo problema, doença, morrendo, mas você dentro da sua realidade. Mas o que acontece é que esse vírus se propaga em todos os níveis. Então, você vai ver dentro quem tem uma estrutura ou quem se depara com medo, que é isso que nós estamos limpando. A ideia que a gente traga aqui é essa auto-observação também. Você se observar. Nós vamos chegar lá. Então, isso traz uma reflexão de o que é mais prioritário e sistemas de energia prioritário. Porque vocês estão vendo agora que sem a bênção da saúde, sem a estrutura, você não consegue abrir realidades. Não existe uma estrutura para você manter as outras realidades. Tá vendo que em 2 meses acabaram-se todas as festas, eventos, lugares, momento em 2 meses. Faz assim, ó.
Então, existe uma estrutura, existe uma sequência de um ordenamento que a gente fala de importância. É aqui onde muitas pessoas que não creem, não acreditam, ou têm exatamente sua verdade, não conseguem realizar que é o planeta que é vivo. É por isso que as coisas crescem no chão. É o planeta e a célula que é vivo, por isso que a gente pensa. Só que você percebe que todos esses eventos, nenhum animal foi tocado. O planeta, quem está acompanhando, às vezes, algumas notícias que a gente coloca aqui, está se limpando. Veneza com lugares limpos, o oxigênio diminuindo, o céu aqui em São Paulo ficando mais claro. É real. Então, quem está gerando todas essas realidades aqui dentro, você está vendo que são nossos desdobramentos de acesso. Dentro desse preto, você acessa, então, agora o seu trabalho. Dentro de casa, agora, só pensa no seu trabalho, a imagem na cabeça. Você pensa seus amigos, ou você pensa corona, ou você pensa o que você vai fazer. Está vendo que é o acesso mental em cima desse preto? Para de pensar, só olha nessa tela aqui do celular. Você está vendo só essa tela. Só existe onde você está focando nesse momento mesmo, entendeu? Para vocês entenderem a noção de onda e partícula, presta atenção, olha para a direita. Você consegue ver a direita, mas tenta olhar para a esquerda. Ela não está um vazio? Porque você só está vendo essa imagem. Agora olha para a esquerda. A esquerda está existindo no teu campo visual, mas a direita não. Então, o seu campo visual faz esse preto virar partícula. Então, é só onde você está vendo que existe partícula. Por exemplo, tenta olhar, você consegue ver atrás de mim, mas tenta olhar atrás de você agora. Ou dentro de você agora. Tá vendo? Ela só abre com informação, com consciência. Então, nós temos que abrir várias consciências e mostrar para vocês como a gente fica em ponto zero. Entendeu? Como é assim que vão fazendo. Porque lembra, se você não tem informação de manipulação, você não tem consciência de manipulação. Existem elementos que ficam em ponto zero que você não vê, que existem uns bastidores. Entendeu? Então, você precisa ter informação, consciência de manipulação, para ter informação, consciência, para você... Aí você começa a ser livre. Porque aí você tem consciência e você escolhe, eu não quero me conectar com isso. Ou eu quero fazer diferente. Ou a gente vai sendo se conectado de outra forma. Então, tudo isso foi trazendo isso. Dá pra ver nítido, vocês percebem o medo no ar. O medo no ar, então, as pessoas, muito você vai ver que estruturalmente, quem tem uma base, quem tem uma estrutura, quem realmente você vai vendo como os nossos governantes, aqui eu não vou entrar em âmbito tanto político, mas como agora todo esse sistema, por ele estar parando, toda a economia também para, vai entrando em encavalamento. Só que exatamente quem gera economia? A base. Então agora eles estão abrindo agora a base de novo para manter, porque vai ser agora deparado de uma coisa muito estrutural. Vocês vão perceber isso, muito estrutural. É uma sobrevivência de bando, de coletivo. Os vírus, eles já fazem isso. Todos os vírus, vocês estão se deparando agora com um padrão de que todos os vírus seguem esse propósito, esse processo. Ele é como se fosse uma limpeza dentro do sistema ecológico. Ele pega mais idosos e pessoas mais imunodeprimidas. Todos os vírus são assim, em maior e menor grau. Só que a gente está vendo algo propagar muito rápido, sem ter tempo e essa estrutura, e você perceber que não tem essa estrutura, mas que todos os profissionais de saúde, pode ter certeza, gente, os que eu tenho convivido e a gente que trabalha em pronto-socorro, vê como eles estão realmente encarando. Todos os meus profissionais que eu trabalho, meu beijo que você está assistindo, ou todos que estão no hospital, a gente realmente, assim, a gente perceber que, na verdade, isso está criando uma rede entre nós, como as pessoas realmente, por mais que aqui no Brasil a gente está vendo os outros lugares acontecendo outra realidade, então a gente tem esse tempo de a gente também ir percebendo isso aqui dentro. E o Brasil está muito alinhado realmente com o tempo das coisas. Então isso já foi gerando algumas coisas, foi gerando essa compaixão, essa observação. E quem o ponto bem nítido, ele está querendo só economia ou também está se preocupando com os seres, a população, nós, vai ficando cada vez mais claro o ponto de vontade. É isso que vai clarear cada vez mais, o ponto de vontade das pessoas. Onde está a sua vontade? Porque na vontade você vê onde está o acesso, tá? Então, vocês que estão acompanhando, então a gente foi trazendo aqui a doutora Luciana Caluf, uma das maiores fitoterápicas do Brasil, porque é real, gente, o nosso pensamento clínico, você, meu colega, você vai perceber que a gente foi sendo moldado, todos nós da área da saúde, em pensamento em remédio. Se não tem remédio, quais outras informações? De planta, dos lugares, a gente fica em ponto zero, tá vendo? Se você só tiver informação, consciência de remédio, você só consegue acessar remédio. Então a gente já falou isso aqui antes de a gente jogar a live para vocês, todos os remédios, existe uma lei planetária que diz que nada pode da natureza ser patenteado. Você não pode patentear laranja, você não pode patentear o rio, mas você pode patentear o estudo daquela substância e depois fazer com que só essa substância tenha valor terapêutico se não houver pesquisa. Óbvio, se não houver pesquisa, não há consciência, não há informação. Os profissionais ficam em ponto zero, porque não há pesquisa, então não acessa outras possibilidades de ciência verdadeira. A fitoterapia é uma ciência verdadeira, válida e completamente séria, de todos os profissionais aqui do Brasil. Então, a
maioria dos remédios antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor, muitos vêm dos remédios e que possuem as mesmas características: interação farmacodinâmica, informação cinética, interação medicamentosa, toxicidade, proteção, limpeza. Então, esses momentos a gente trouxe aqui a fitoterápica, a Luciana, a gente fez uma live, quem tiver aí, a gente consegue, não sei se a gente postou, a gente posta de novo, falando sobre coisas de alimentação, porque é um estilo de vida. A gente está se deparando agora, uma coisa só para fazer? Pá! É o quê? A vontade de mudar de estilo de vida. Como, você já viu que estão postando muito aí assim, ó, espero que isso volte ao normal. Isso não vai voltar ao normal, porque esse normal era o que gerou tudo isso que a gente está vivendo agora. Então a gente não volta mais, a gente já está indo para outra coisa. O universo, o planeta em 2 meses já virou outra coisa. Olha o tanto de reflexão que isso está gerando. Nós falamos em alimentação. Então nós estamos falando aqui agora em corpo. Por isso que a gente fala que o corpo é um cristal líquido transdutor eletrônico. Se você estudar a água, o padrão H2O líquido, ele tem um padrão hexagonal, água pura, hexagonal, um padrão de cristal. Então, ele tem um padrão de cristal, mas o que difere ele do cristal é a interação de força forte e força fraca. O dele é força fraca, então ele é maleável. O DNA ele é chamado de objeto quântico, ele tem padrão tanto energético como impressora 3D. Ele recebe frequência, informação, vai fazendo cromação, vai fazendo epigenética e depois toda a transdução, toda a tradução, transcrição de RNA e a produção de toda a programação do nosso corpo. Ele é um cristal líquido transdutor eletrônico. O que ele faz? Ele pega os elétrons que estão no planeta, os elétrons livres dentro dessa placa preta que eu falei para vocês, que é a matriz de ponto zero. Você respira e você bebe. A nossa matriz é uma matriz de hidrogênio, que ela recebe e exporta elétrons. Então, a gente traduz os elétrons e a gente respira na respiração celular, certo? Então, a gente traduz energia do planeta em energia biológica, o ATP, que é uma molécula de energia, certo? Então, nós somos basicamente 60% água. Então, nós temos uma estrutura básica onde o DNA ele se fixa, ele cria um plasma. É uma gelatina que ele cria, que é esse processo de segurar. Por que eu estou falando isso? Porque agora vocês estão vendo, acho que para as pessoas que estão acompanhando ou não, isso é uma notícia muito boa. Eles descobriram, eles estão fazendo os testes tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Já quase praticamente todos os pacientes em 2, 3 dias saem da zona de perigo, fazendo um esquema com cloroquina, com azitromicina. A cloroquina, você percebe assim, como juntaram, né? Tipo, era usado para malária. Então, não sei quem fez essa interação, deixa eu usar, tipo, antimalária no corona. Então, você vê que, tipo, de onde vem essa informação. Conseguiu, de forma abençoada, junto com a azitromicina, ela é um macrolídeo, que ela também dissolve cápsula viral pela evolução da pneumonia, que geralmente os pacientes podem ter com esse tipo de grau de evolução do corona, muita questão respiratória, e você vai ver que está começando a divulgar isso agora, mas eles estão fazendo uma tríade com sulfato de zinco. Nessa pós, vocês sabem, eu fiz uma medicina integrativa no Albert Einstein, depois eu fiz chama medicina vibracional. Já é uma pós, já que agora está entrando para o MEC, com essa formação em estrutura, como o nosso corpo ele é formado por uma estrutura, e todo o processo de desparasitação, metais pesados tóxicos, terreno biológico, essa parte estrutural. Então a gente tem um módulo quase sobre metais. Sabia que estruturalmente o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio são metais? A gente da área da saúde, seja para pensar sódio e potássio, que a gente vê o tempo todo, cálcio, magnésio, então são estruturais do nosso sistema diferencial de potencial. Então, a gente está realmente agora mostrando o zinco e o cobre, eles são potentíssimos, o zinco, para a nossa imunidade e para correção de epigenética e de tradução de moléculas de DNA. Ele ajuda ele limpando o sistema e criando novos tecidos. E o cobre é um potentíssimo, estudem aí, o cobre é um potentíssimo antimicrobiano e bactericida. Tá? Tem algumas notícias de alguns hospitais lá fora, tipo Japão, Europa, não me lembro bem. Depois a gente deixa aqui a informação que eles fizeram muito do hospital em cobre, real, algumas terminações assim de metal em cobre, e eles conseguem fazendo depois as análises de bactérias multiresistentes em hospitais. Eles dissolvem real. Por quê? Eu falei pra vocês, o universo é vivo, por isso nós somos vivos. Então é a gente que conversa com o universo. Não é a gente que vê o universo nos vê, por isso nós vemos o universo. Entendeu? A gente tem que inverter até o nosso pensamento. Então é como a gente conversa as perguntas. Então, ao invés de você perguntar, de você entender como evitar o vírus, pensa assim, ó, o que é o vírus? O que o vírus faz?
tenha informação sobre o que é o vírus, como o vírus ele é gerado dentro do nosso campo morfogenético, dentro da Terra, o que é o vírus, como ele age, porque se ele é feito de átomos, ele é feito de vibração, ele é feito de elétrons, se você entender a estrutura dele, como ele faz, os metais, junto com toda essa abordagem, anti-inflamatórios, remédios, suporte, por isso que é integrado, ninguém invalida nada, mas quanto mais trazerem isso e a gente entender de que isso funciona, as pessoas já, todos os lugares já estão começando, estão fazendo essa tríade, estão tendo resultado. Então, tá vendo? O universo, ele traz sempre resultado. Então, é o universo dentro da ciência que traz um resultado. Porque a ciência, o ser humano só existe porque você está dentro do universo. Então, o universo se expressa através do ser humano e através da ciência gerada pelo ser humano. Então, é um desdobramento, inteligência científica. A inteligência do universo está na ciência. Então, todos os elementos que ela gera, quer seja remédio, quer seja isso, planta, blá, 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 vem do mesmo ponto. Então, o universo ele vai usar de todas as nossas linhas para nos ajudar, também através do cientista, através de todas as pessoas que estão fazendo tudo. Olha como a gente viu profissionais da área da saúde, a gente se move sim, entendeu? Várias pessoas indo, e isso traz essa reflexão de comportamento, de compaixão, de ao próximo, como isso vai abrir nossos corações, está abrindo. Então isso é um dos pontos, existe coisa muito boa, estudem zinco, cobre, e sobre terreno biológico. Se vocês começarem a entender isso, o campo eletromagnético dentro do nosso campo, que é nosso estrutural, então a gente vai trazer isso. A gente traz para vocês no projeto, então, o transdutor eletrônico. E quem está dentro dele, o emocional e mental. O mental, ele é elétrico. Pensa em bola agora, ou pensa exatamente o vírus. Essa imagem que abre na tua cabeça, a imagem vai uma bola. Esses elétrons que estão dentro desse preto, eles são aprisionados dentro de bolsões hidrofóbicos que a gente tem nos neurônios e na parte estrutural da nossa célula, chamados-se de microtúbulos. Eles puxam o elétron, eles fazem uma reação lá dentro, vibratória, através de fônon, não através de fóton, é um outro conta de campo, que é a vibratória, e transformam isso num condensado de Bose-Einstein. Então, por exemplo, bola ou corona, a imagem é o que você representa um vírus para você. Essa imagem ela faz uma coisa chamada supersimetria. O bóson com o férmion aqui fora. Essa estrutura fora da sua pele, ela é diferente da estrutura da sua mente agora que você está pensando. Essa imagem, o condensado de Bose-Einstein, tem supersimetria com elétron aqui fora. Então, só pelo fato de você pensar corona ou pensar em bola, você está acessando o campo das possibilidades que tenham bola ou que tenham vírus. Só pelo fato de você se alinhar. Por isso que depois ele é trazido, mas o que traz é o sentimento. A gente traz a cascata para vocês de Hawkins, onde ele consegue traduzir o sentimento em uma grandeza física, a vibração. Por isso que a gente sente aqui, ó. O coração ele possui um córtex de neurônio com um campo nodo sinusal. Ele é 5.000 vezes mais potente que esse sistema elétrico de diferencial de potencial da nossa cabeça. Então, a imagem é um condensado que é feita a partir de algo. Então, ela é partícula, ela é feita a partir de elétron. Então, ela é eletrônica. Então, se não houvesse palavra, você não chamasse de pensamento, ou só a imagem, ela é elétrica. Então, ela gera eletricidade. Se você não desse palavra sentimento, ele gera magnetismo. O que é o magnetismo? Ele é um campo vetorial, que ele repele ou atrai essas partículas molde para gerar uma imagem 3D. Entendeu? É assim que é feito. Então, se não houvesse palavra, é eletromagnetismo que você gera, aquela imagem do torus. Real, você gera isso o tempo todo. Então, quanto mais jogam a informação, e como nós, a maioria não sabe, a gente não sabia controlar isso, joga-se uma informação, corona, medo, e você, além do evento por si só, que já é grave, você corrobora em ajudar a ter mais energia, porque você gera eletromagnetismo, então mais quantum de luz, de vibração, gerando uma gravidade que aquele evento ajude a colapsar. Quanto mais a população observa e tem medo, mais ela vai como se fosse cavando para baixo ela mesma, entendeu? Então, a gente traz aqui, a gente já trouxe alguns vídeos falando exatamente a consciência governante, ela traz esse entendimento de soberania. De dentro para fora só existe você, mas nunca ensinaram você a controlar. A gente já trouxe aqui, é meditação, respiração consciente. Você trazer o seu ponto para sua mente aqui e agora, só existe esse agora. Todo o resto é onda. Não tem problema, pessoas, lugares, só tem onde você está vendo aqui e agora. Isso é a presença. Que é onde a mindfulness traz, meditação traz, a nossa mente ela fica puxando as imagens lá atrás, o que aconteceu, os eventos, ou já projetando o que vai durar tanto tempo, que vai acontecer tudo isso, mas nós estamos nesse agora. O próximo agora, por exemplo, esse vídeo está sendo filmado agora na quarta-feira.
Se você tiver na quarta-feira, o dia que você tiver, o próximo dia, tira se você só está vendo o celular. Tá vendo o próximo dia, quinta-feira? Não tá um preto. Tá vendo o preto aqui, ó? Não existe nada na quinta-feira, nós estamos em quarta-feira, ou no dia que você tá vendo isso. Aquele agora, o próximo, ele vai ser um desdobramento do que você decretar agora. Então, esse caminho vão abrir as imagens e a gente vai ver as coisas baseado em tudo que a gente faz agora, nesse agora. Então, tudo que você tem de decisão tem que ser baseado em agora. Ah, mas vai acontecer, cada vez mais você começa a relaxar, porque eu estou nesse agora. Eu estou aqui, nesse momento, vendo esse vídeo, e todos nós estamos deparando o tempo todo com morte, mas você não pensa, como eu te falei. Quantas pessoas agora, quase meia hora de vídeo, quantas pessoas já morreram no planeta? E o que você estava pensando? Outra coisa. Você saiu do campo morte e você foi para pensar em outra coisa. Então é isso que a gente traz, soberania, a meditação e esse controle respiratório é real, você consegue controlar o que você está sentindo e pensando, só que você não tem tônus, a gente fala que o foco, por exemplo, foca no meu dedo aqui, ó. Tá vendo? A sua visão ela possui um foco. Esse que é um grau de energético, aquela equação onde o observador ele gera energia, porque o seu grau, tá vendo? A luz ela entra e como um holofote ela sai, você está gerando biofótons. Então, gravidade em observação. Só que esse foco fica pensando, pessoas, lugares, coisa acontecendo. Você nunca está com o foco aqui, ó. Uma pessoa, você tem que fazer outra coisa na tua casa, agora coisa para fazer, nossa, saúde mental e peso, pessoas. Mas você não traz para cá. Ele tem um tônus, ele é uma musculatura, que a gente até brinca aqui, um músculo quântico. Só que você não sabe, ele vira uma bunda murcha, que a gente fala aqui. E no começo, às vezes, ela te traz até desespero de você perceber como você não consegue controlar ele. Mas sempre traz a inspiração agora. Ah, mas vai acontecer toda coisa. Agora. Ah, mas daqui a 2, 3 meses eu tenho medo. Agora. Ah, mas aconteceu assim. Agora. Você ganha pela exaustão, que chegou um momento que você vê agora. Agora, e ela para. Ela para de pensar, ela para de falar. Ela fica parada, por isso que a gente chama de ponto zero. Ela tem que parar. Quando você para, você vê o substrato e você vê quanto de imagem é automática gerado. E essa imagem gera um sentimento. O eixo luta e fuga, lembra que a gente falou pra vocês? Você vê o medo, você vê a morte, isso te ativa sentimento. Então, isso que a gente fala, autoobservação, porque aí você para. Eu senti isso, todos nós, o tempo todo essa observação. Eu o tempo todo eu senti, não, pera, tô sentindo medo. Então, eu tô alinhado. Então, você limpa, você faz suas práticas. Você vai ver que nos sites, em vários, vão ter 1 milhão de práticas. E nós vamos trazer aqui para limpar a energia, para fazer meditação, para limpar o emocional. Porque você limpando o emocional e o mental, sua vibração aumenta, você não ressoa. É um canal. Você pensou agora, canal, consciência integrada em saúde. E depois, vírus. Tá vendo? É um acesso de pensamento. O fato de você mudar de pensamento, você mudou de canal. Então, assim, se eu não tô pensando em vírus, eu tô pensando em as coisas da minha casa, você não tá pensando em vírus, então ele não tá existindo. É o ato de você pensar e sentir sobre essa situação. Então, é o tempo que você ressoa, você entende e você muda o padrão de encarar este campo. É assim, tá? Porque a nossa sociedade, vocês estão vendo, a gente tá deparando, sim, pessoas vão desencarnar, estão desencarnando em massa, e essa é também nossa missão aqui dentro, irradiar compaixão, que esses seres serem irradiados, cada um dentro do seu melhor e faz, independente, nós não conhecemos a história de ninguém, cada um só que conhece a sua história, Deus e o universo conhecem, então nossa parte é irradiar, e a gente começar a fortalecer essas coisas, entendeu? Esses eventos que estão vindo aqui vão nos ajudar absurdamente, mas também a gente interpretar esses eventos e a gente cada vez mais trazer para esse agora, esse compaixão, não é... Eu cresci dentro da minha família, minha mãe, maravilhosa mamãe, sempre, a gente passava na frente do cemitério, ela falava assim, tá vendo, a única certeza que a gente vai ter aqui, todo mundo, você pode brigar, fazer que vai parar ali. Então, todos os dias, a gente sempre tinha uma coisa em casa, não dormir brigado, você tem que resolver ali, porque você não sabe, isso é coisa muito tribal, gente, isso é muito tipo de herança de tribo, principalmente quem entende do árabe, de Israel, das coisas, não dormir brigado, resolver rápido, porque você não sabe o dia de amanhã, real, hoje é quarta-feira, mas você pode ser atropelado de noite, você não ir para amanhã, tá vendo que a gente está sendo deparado agora como essa caixa do agora, desse dia, sempre foi, mas você sempre estava projetando, e olha como parou, fez você parar, mal começou e tem muita gente assim, desesperada, não tô aguentando, nossa, eu vou ficar 10 dias fora de casa. Agora esse momento de você ter esse espaço para você usar a criatividade de acesso, conversa com o universo. O que nós vamos fazer agora? Seguindo, siga e vem realmente, crie uma rotina dentro de você aí. Crie uma rotina no seu dia a dia e observe tudo isso. Então, a gente está trazendo o sentimento e o pensamento, você aprender, você se governar, entendeu? E esse vídeo também, saibam que eu fiquei muito meditando. E saiba que eu, como médico, eu, como cientista, eu, como ser, eu tenho uma responsabilidade. Saiba que eu preciso ser extremamente responsável com as coisas que eu vou falar para vocês. Porque, exatamente, eu, dentro dessa figura, sou uma figura de pública, exatamente, de passar informação.
Então, lembra que eu falo para vocês? Então, você, profissional da área da saúde, meus colegas médicos, todos que estão me vindo, eu quero que com sinceridade, é só uma questão de análise. Não é uma questão de impor visão ou de falar nada, porque você é soberano. Quem vai decidir é você. Eu só vou te dar informações e elementos para você decidir. Vamos falar de vacina. Vamos falar de vacina, eu vou precisar falar disso, tá? E saiba que eu fiquei muito meditando, porque... Lembra que eu trago dentro do começo do projeto ponto zero? Como é o meu quarto? Tá vendo? Ponto zero. Tira a sua projeção. Nós, profissionais da área da saúde, você, profissional da saúde, nós sabemos o mecanismo da ação da vacina, vocês, população. Mas o que tem dentro dela? Os solventes, os estabilizantes, os corantes, o que tem, ou você acha que todas aquelas substâncias ali também são inertes, está em ponto zero. Nós sabemos o mecanismo da vacina, mas nós não sabemos o que tem dentro da vacina, porque não existem órgãos controladores. Gera-se essa informação. Lembra, existem sim, a gente vai falar que existem vacinas muito boas, porque é uma evolução nossa. Por isso que a gente falou do modelo integrado, não se invalida, o universo usa das vacinas também para ajudar a limpar, para corrigir. Então, existem vacinas já estabilizadas, vacinas já consagradas dentro da nossa área da saúde, que são maravilhosas, da nossa carteirinha de vacinação. Mas eu queria que você abrisse seu coração e sua mente para essa vacina em específico. Ela não é obrigatória. Segundo, então é uma decisão. Então, lembra, você precisa ter informações e consciência sobre vacina para você ter a decisão e consciência de cursar com ela. Essa vacina real, existem várias pesquisas lá fora. A gente vai deixar aqui, existe um livro que são mais de 480 pesquisas de uma equipe dos Estados Unidos, um livro em inglês, mostrando 480 artigos publicados sobre reações de vacina. Por quê? O profissional ele já rebate, ele já cria essa replicação, é fraude, lá vem alguém falar de vacina. Então, você não tem informação de querer pelo menos ir lá ver informação. Então, você não cria consciência, você fica em ponto zero. Existem contra-argumentos científicos do porquê. Só que exatamente esse motivo aqui é para mostrar para vocês qual é a lógica do processo. Eu, de forma empírica, eu trabalhando em pronto-socorros, eu vi durante mais de 5 anos, não existe pesquisa, então se não existe pesquisa, não existe consciência, não existe informação, mas a nossa prática de vários pacientes mais idosos reagindo contra a vacina. E você que já tomou vacina, vem aí e fala pra gente a reação que a vacina, porque por mais que ela seja o vírus atenuado, a pessoa ela vai ter às vezes uma resposta imunitária, então ela pode cursar com a gripe, porque ela pode estar, como é que chama? Ele é diminuído ou ele atenuado, mas ainda o vírus, então ela reagir. E vários 70, 80 anos evoluindo com pneumonia. Sou familiar? Uma gripe evoluindo com uma pneumonia? Só que existe diferença do vetor influenza, corona, só que a população não vai saber diferenciar. A população não vai conseguir juntar esse quebra-cabeça. Então vai virar mais público com gripe, mais gente com pneumonia, mais medo que a corona, está espalhando, isola. Então as probabilidades do evento aumentam, a população fica com mais medo, vai para o hospital, porque é quadro viral que vai aparecendo. E ela faz exatamente com que isso se misture. Vocês viram na internet já as populações, existe já esse que é dado dentro das empresas de uma forma particular, mas as pessoas do SUS que vão se aglomerar, e já se aglomeraram, o governador teve que ir lá dentro dos postos de atendimento, porque as pessoas estavam aglomeradas. Então, tudo isso que a gente está fazendo de evitar contágio, os idosos, que é o público mais frágil, está se reunindo. Então, você está fazendo esse vetor que você estava com medo, que a gente está tentando evitar e está acontecendo. Muitos procurem aí a vacina as vacinas, elas usam mercúrio para estabilizar a molécula, mercúrio em graus, por mais que fale que já é controlado. Como nós conseguimos saber se o grau dos metais que tem dentro dessa vacina sem ter órgãos que possam analisar isso? Então a gente fica em ponto zero. O que tem ali dentro? Não sei. Tem um mecanismo, mas o que tem ali dentro? Não sei. Então, os valores de mercúrio independente, eles abaixam nossa imunidade. Então, vai abaixar a imunidade, vai fazer com que os casos de gripe vai para imunizar, mas que possa ter reação, podendo evoluir desse processo. Então, te dá essa brecha. Então, o ideal é que você reflita. O que eu quero só que você reflita, se ressoa com a sua verdade. Nós, profissionais da área da saúde, a gente tem que ser extremamente responsável. Por isso que nós estamos trazendo medidas para fortalecer a imunidade baseada em ciência, para trazer essa lógica de como as coisas funcionam, para exatamente perceber que essa vacina ela foi adiantada. Então, muitos eles já falam abertamente que essa vacina ela não vai ter contra a corona, mas as pessoas já vêm atrás. Vacina, eu preciso me imunizar. Meu Deus, minha imunidade. Porque ela não vê a vacina, o que ela quer
quer é imunidade para sair dessa situação. Então, ela não quer o seu produto, ela quer o resultado que aquele produto traz para você. Ela não quer a vacina, ela quer a proteção que a vacina traz. Entenderam? Então, observem esse mecanismo de pensamento e sentimento e como eu posso... Tá vendo? A gente falou do sulfato de zinco e todo esse processo de cloroquina, então são atividades maravilhosas que fazem mais coerência. Você vai correr de um vírus, introduzindo um outro vírus em você para ter as reações possíveis desse vírus que você está correndo e que vai mexer na tua imunidade, que você está tentando melhorar a sua imunidade. Então, veja, não é aquelas vacinas, eu estou falando dessa. Esse objeto em observação, a realidade dessa vacina em si. Então, tenha um discernimento. Muitos nossos colegas de profissionais da área da saúde, a gente já toma vacina também, já exatamente por conhecer o mecanismo, mas não o que tem naquela vacina em si. Perceba você que já tomou ou que está tomando a vacina agora. Perceba a sua reação no primeiro e segundo dia. Então, nós precisamos agora ter este discernimento. Por quê? Agora, vocês estão vendo, como a gente falou para vocês, política, economia, as coisas. O Trump acabou de soltar que ele vai abrir as fronteiras. O Brasil também, baseado dentro deste resultado, mas que ele é um empírico dentro dos resultados que a gente está tendo. Então, todos os eventos baseados agora em uma ciência verdadeira, em ajudar a melhorar nossa imunidade, e a gente falando em saúde como estilo de vida, isso que nos vai ajudar muito, tá bom? Então é isso, continuem todos os dias, já que a gente está falando agora em campo, a gente está dentro do campo da Terra, então esse é o nosso campo de conexão, independente da realidade que você está vendo no vídeo, você está dentro do campo da Terra. Então cada vez mais, se você tiver esse entendimento de campo unitário, qual? Estamos dentro do mesmo campo de nossas células e dentro do campo da Terra. Se a gente irradiar esse amor, ajuda, você fazer seus mecanismos de aumentar sua vibração, nós chamamos de virar o positivo. A sua energia ajuda na energia dos outros, ou na vibração dos outros, não de uma forma impositiva, mas trazendo calma e harmonia, porque é dentro de tempestade que a gente consegue ver a harmonia melhor. A gente vai começar a ver melhor as coisas, porque caem-se os filtros, estão caindo muitos filtros e vão continuar caindo. E a gente precisa agora ter a nossa base. Independente do que você acredita, se você crê ou se você não crê, mas creia dentro dessa lógica, dessa ciência. O eletromagnetismo que o físico estuda no papel, a gente fala do quântico, ele está acontecendo dentro de nós. Não somos feitos de elétrons, de átomos. A mitocôndria faz uma coisa chamada fotofosforilação, ela absorve fótons. Então, a gente é um sistema energético, a gente entender energia, a gente entender o que é o vírus, a gente entender como é o pensamento de um tratamento para vírus. Isso vai trazer a consciência com relação a como uma guerra, conheça o inimigo. Então a gente está se baseando em como evitar, mas não como entender e como age. Foca nisso que você vai começar a ter um monte de atração e de resultado. Continuem suas práticas, continuem cada vez mais na conexão e irradiando para todos em volta. Qual? As pessoas que estiverem em volta, você vê, às vezes um abraço, você está vendo que quem está instável e quem está entrando em desespero, ele busca essa estabilidade, ver a estabilidade em volta de alguém, entendeu? Então, seja esse alguém perto dessa pessoa, que a gente vai estar cumprindo muito do nosso propósito. E o quanto em 2 semanas, 1 mês, isso já gerou de reflexão. Então, nós estamos num caminho que vai ajudar e vai conseguir agora, cada vez mais, trazer esse entendimento. Esses trios, a gente está tendo resultados muito bons. E é continuando a gente, que é o ser humano, junto com o DNA, junto com o planeta, junto com a galáxia, com o universo e com todo que rege tudo isso. Então, nós estamos sendo junto conosco e através de nós, e através de vocês, tá bom? Beijo, grato por existir, a gente vai estar à disposição quem quiser conversar, tá bom?